Meus amigos, Moraes ataca novamente e uma investigação médica vira alvo de uma decisão judicial. Não por controvérsia sobre a saúde, mas porque teria ultrapassado os limites políticos. Meu amigo Alexandre de Moraes, sempre ele, né? Nosso Xandão ataca novamente. E hoje, essa notícia aqui mexeu com Brasília e com o Brasil. Não foi sobre política tradicional, foi sobre a competência institucional e o suposto desvio de função, né, do CFM. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, anulou a sindicância aberta pelo Conselho Federal de Medicina para investigar o atendimento médico do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que a medida era ilegal e um claro desvio de finalidade. Antes de eu ler essa matéria para você, vale destacar que o CFM tinha determinado que o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal apurasse se Bolsonaro recebeu ou não a assistência médica adequada após um acidente envolvendo uma queda durante a sua custódia lá na Superintendência da Polícia Federal, lá mesmo em Brasília. Um episódio que gerou um grande debate público e muita preocupação nas redes sociais. Mas Moraes, em sua decisão, foi categórico. O CFM não tem competência para fiscalizar atividades da Polícia Federal, nem apurar atos que não estão sob sua alçada técnica. Para Moraes, então, a sindicância não foi um procedimento médico legítimo, mas sim um instrumento mal colocado, um desvio de finalidade na linguagem do próprio ministro. Mas vamos ver aqui então os destaques dessa matéria que saiu aqui, por exemplo, no Metrópolis. O Metrópolis diz o seguinte: Moraes anula a sindicância sobre Bolsonaro e manda PF interrogar presidente do CFM. Também o Poder 360 disse o seguinte: nem regime militar teve ato como o de Moraes contra o CFM. E aqui, o que diz essa decisão? Segundo consta aqui, o Poder 360, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que anulou a iniciativa do Conselho Federal de Medicina de instaurar sindicância para apurar o atendimento médico prestado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, suscita preocupação institucional relevante, ao impedir a atuação de uma autarquia federal no exercício de competência legal expressa. O ministro estabeleceu uma limitação inédita à fiscalização ética da medicina, mais restritiva, inclusive, do que aquela observada durante o regime militar instaurado a partir de 64. E diz ainda que a lei tal atribui ao Conselho Federal de Medicina e aos conselhos regionais a regulação e a fiscalização do exercício profissional da medicina em todo o território nacional. E continua dizendo que essa competência alcança todos os médicos regularmente inscritos, independentemente do vínculo funcional, do local de atuação ou da autoridade sob a qual prestem serviços. E também, meus amigos, diz aqui que não há na legislação exceção para médicos servidores públicos, médicos militares, médicos da Polícia Federal ou médicos que atuem por determinação judicial. E aqui fala mais um monte de coisa e eu não vou ler para vocês, mas depois vocês podem conferir então aqui no Poder 360. Meus amigos, isso é uma decisão muito séria, né? Aqui o Poder 360 põe então que nem no regime militar teve ato como esse ato de Moraes contra o CFM. Mas então o que Moraes determinou, né? Ele determinou em primeiro lugar, meus amigos, eu vou falar para vocês aqui, a nulidade da sindicância do Conselho Federal de Medicina, proibindo então qualquer procedimento similar em âmbito nacional ou estadual. Me parece que o ministro começou a legislar aqui, né? Já temos uma lei, segundo então aqui o Poder 360, que regulamenta tudo isso. E também não ficou por aí. A Polícia Federal deverá ouvir também
o presidente do CFM no prazo de até 10 dias para estabelecer por que a entidade tomou uma posição que, na visão do ministro, não do STF como um todo, ultrapassou os seus poderes institucionais. Ou seja, vão ouvir lá o presidente do conselho e vão querer saber por que ele tomou essa iniciativa. Olha só o absurdo, o cara está trabalhando e agora tem que prestar contas porque ele determinou para a apuração, né, do procedimento que foi adotado no caso do Jair Bolsonaro. E também o Hospital DF Star deve enviar, segundo o ministro, todos os exames médicos de Bolsonaro ao STF em até 24 horas para reforçar a base factual do atendimento já realizado. Então, vejam que Moraes foi para cima, né? Ele determinou então a oitiva do presidente do CFM. Também ele determinou que o hospital deve enviar todos os exames médicos e ele declarou, meus amigos, a nulidade da sindicância instaurada pelo CFM, como eu disse, para apurar o procedimento médico adotado no caso Bolsonaro. O que poderia então parecer um movimento legítimo de um conselho técnico virou, meus amigos, na prática, um conflito de competência entre instituições. Se uma entidade que regula médicos tenta fiscalizar uma ação sob responsabilidade de outra instituição do Estado, neste caso a Polícia Federal, corre-se o risco de transformar debates técnicos em palanques políticos disfarçados. E mais, qual será então a linha que define ação legítima versus interferência? Quando órgãos usam a sua visibilidade para entrar em disputas que não são de sua competência, perde-se então o foco nas verdadeiras questões de saúde pública, como qualidade do SUS, condições das prisões e padrões éticos de atendimento médico no país. Isso, meus amigos, não é só sobre Bolsonaro, nem apenas sobre um conselho médico, é sobre como as instituições se comportam quando entram em áreas que não lhes cabem. E o que isso diz sobre o equilíbrio entre poder técnico e poder político no Brasil. Mas e aí? Você acha então que a decisão do Moraes acertou ao anular essa sindicância, ou isso abre um espaço perigoso para limitar a atuação de entidades técnicas? Comenta aqui embaixo porque nós queremos saber a sua opinião. E se quiser, meus amigos, nos próximos vídeos a gente pode falar mais sobre isso, né? Mas eu vou ficando por aqui. Desejo que você tenha um dia abençoado e a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe então e valeu!